Oi pessoal, vamos falar um pouco mais sobre pneumonia. É um tema que está super em alta, a gente tem uma procura muito grande. Então, para você que quer aprender a prevenir, falar um pouco de tratamento, esse vídeo é para você. Gente, a visualização, a busca pelo vídeo que a gente tem de pneumonia do ano passado, ela é tão grande, tão intensa e surgiram tantas dúvidas que eu resolvi fazer esse vídeo para poder falar um pouco sobre o que apareceu ali, para tirar dúvida de algumas pessoas. A primeira coisa que eu acho que é super importante, que eu acho que não está muito clara para muita gente, é que o animal que respira mal, ele não tem que ter pneumonia. Existem várias alterações, várias doenças que configuram uma respiração ruim, certo? A primeira delas, que eu acho que é muito importante e está sendo um pouco deixada de lado, é a anatomia da narina. Então, se eu tenho um cachorro que é braquicefálico, que tem o focinho amassado, pug, bulldog inglês, bulldog francês, shih tzu, esses animais que tem o focinho amassado, e aí eu coloco aí persa e companhia limitada de gatos que tem o focinho amassado, a maioria da narina, ela é um fiozinho bem pequenininho. Esses animais, eles respiram mal de natureza, ok? Além disso, eles têm o prolongamento do palato, ou seja, o céu da boca, que deveria ficar num crânio com uma conformação normal. Quando ele foi amassado, esse palato foi lá para trás, ele acaba atrapalhando a via aérea, porque ele entra dentro da traqueia, que é por onde deve passar o ar. Então, um paciente que está respirando mal, ele já começa muitas vezes pela anatomia. Outra coisa, animais que ficam do lado de fora de casa. Então, nessa época de frio, não tem casinha, não tem cobertor, ou tem, destrói tudo, acabam dormindo no chão, ficam na neblina, eles podem começar a ter tosse, muitas vezes porque o cachorro do vizinho está com tosse dos canis, está gripado. Isso é um vírus que passa e ele pode acabar ficando mais suscetível. E até dentro de casa, não só do lado de fora, como ele pode acabar tendo problemas respiratórios por causa desse tempo que ele fica exposto lá fora. Pacientes que têm contato no elevador com outros animais que estão com problemas respiratórios. O cachorro dá um espirro, o outro inala aquela bactéria, aquele vírus, enfim, e ele pode acabar tendo uma gripe, que não é necessariamente uma pneumonia. Porém, todo e qualquer processo respiratório de vias anteriores podem acabar virando uma pneumonia se não tiver um diagnóstico precoce e um tratamento. E isso não significa antibiótico. Pessoal, existe uma luta muito grande por uma prescrição de antibiótico e não é assim que funciona. Para a gente saber se a gente está falando de pneumonia, a primeira coisa que tem que ser feita é uma auscultação. Inclusive eu falei sobre isso naquele vídeo. Tem uma pecinha preciosa que chama estetoscópio, que é onde a gente consegue auscultar o tórax e o pulmão do cachorro ou do gato. Então a gente pode estar falando de bronquite, a gente pode estar falando de silêncio pulmonar, a gente pode estar falando de pneumonia, enfim, de uma série de coisas, e os tratamentos são distintos. A maioria das dúvidas é com relação ao tratamento. Ai, meu cachorro está tomando xarope, o meu cachorro tomou 7 dias de antibiótico e não melhorou. Então a gente está falando de pneumonia? Se tiver, o antibiótico ele está correto, a gente está falando de um antibiótico que é para pulmão? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é auscultar esse paciente. O raio-x de tórax, ele é muito importante para a gente saber se tem um tumor lá dentro, se tem pneumonia de verdade, se a gente está falando de um problema cardíaco que está causando tosse, porque o problema cardíaco também causa tosse por afecções pulmonares que não é pneumonia. Então a gente tem que entender por que o animal está tossindo, por que ele está espirrando, por que ele está doente, certo? O que eu posso falar para vocês que vai prevenir demais a pneumonia é a proteção do pescoço desse animal. Então a gente vai colocar umas imagens para vocês aqui, daquele cachecol que a gente não usa mais, aquela goleira que a gente pode colocar no pescoço do cachorro, tecido, qualquer tecido que a gente consegue fazer uma volta que fique confortável e proteja a parte do pescoço do cão, e uma camiseta, principalmente para os animais que têm pelo curto. Então uma camiseta que cubra a parte do tórax, não precisa ser uma roupa inteira, de moletom, um tecido de malha, para a gente fazer aquele passeio noturno. Às vezes já tem um pouco de neblina, paciente que é muito magrinho, que tem pelo curto, ajuda muito a não pegar friagem. Então em casa também, se eu moro numa casa que venta bastante, num apartamento que venta bastante, deixa essa roupinha para ele dormir.
A goleira, às vezes, ela pode acabar atrapalhando um pouco, mas para o passeio é bacana. Vou para a região de serra, vou para a região fria, eu vou usar a goleira e a roupa durante toda a viagem. E deixar sempre a vacina de gripe em dia. Isso é muito importante, porque se eu não pego tosse dos canis, se eu não tenho acesso a bactérias que fazem doenças do trato respiratório superior, eu não vou ter uma possibilidade tão grande de ter a pneumonia. Proteger esses cães, por exemplo, eu vou sair na chuva, meu cachorro só faz xixi na rua, não tem jeito, e tá tudo molhado. Usar sapatinho, dei a ideia da bexiguinha também pra gente colocar na pata pra não molhar a pata, porque do mesmo jeito que passa o calor quente, passa o calor frio também na patinha. Usar caminha fofinha, que tem tecidos gostosos, cobertores. Nem todo mundo gosta de cobertor, mas alguns animais aceitam, certo? Inclusive o Vitali presenteia os seus pacientes todo ano com cobertores, justamente para evitar a pneumonia, certo? Pessoal, é importante proteger, porque a gente tem aquela impressão de que o cachorro se adapta ao calor, se adapta ao frio, não se adapta a nada disso. Então, prevenir não é difícil, não se prendam antibióticos e xaropes e afins, não façam tratamento terapêutico de internet, eu ouvi falar do chá, não sei das quantas, ou da mistura de ovo com alguma coisa, ok, pode ser interessante na parte nutricional, mas isso não cura a pneumonia. A pneumonia, ela desidrata e muito. Então esses animais, eles precisam tomar uma quantidade de água importante para poder recuperar essa parte de perdas. E às vezes ele tem que fazer isso através de fluidoterapia, de soro, porque ele não consegue engolir, porque ele está tossindo muito. Então ou ele tosse ou ele come. Então, primeira coisa, esteto, radiografia. Vamos descobrir se a gente está falando de pneumonia, ok? Para tratar da forma adequada e fazer a prevenção, que é muito importante, ok? Sei que vocês gostam do assunto, manda as dúvidas pra gente, a gente vai ter o maior prazer em responder para vocês, mas não façam automedicação, pelo amor de Deus, porque esses animais eles podem acabar chegando de uma condição já mais complicada, justamente por já terem tomado vários remédios e ter piorado o organismo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!